Você que está em casa nos assistindo também, pega a sua Bíblia aí, meu irmão, levanta ela bem alto. E que possamos, todos juntos, fazer a nossa declaração de fé, dizendo: esta é a minha Bíblia, eu sou o que ela diz que eu sou, eu tenho o que ela diz que eu tenho, eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei tocado pela palavra de Deus. Eu audaciosamente confesso que a minha mente está alerta, o meu coração está receptivo, eu estou pronto para receber a incorruptível, a indestrutível, sempre viva semente da palavra de Deus. Eu nunca mais serei o mesmo, nunca, 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 no nome de Jesus. Amém. Senhor, nós declaramos mais uma vez a nossa confiança no Senhor. Declaramos a nossa dependência na ação poderosa, sobrenatural do Teu Espírito Santo, o Espírito da verdade. Oramos, Senhor, por mais que compreensão, oramos nesta noite pelo Teu toque, oramos nessa noite pelo Teu sopro, o sopro do Teu Espírito, oramos nessa noite pelos ventos de restauração, soprando sobre as nossas vidas, soprando sobre cada casa, cada rua da cidade de Porto Alegre. Nós oramos, ó Pai, pelo cumprimento da vontade do Teu propósito, em nome de Jesus, que eu seja tão somente um instrumento, usado conforme a Tua vontade, em nome de Jesus. E se você crê e concorda, e você que está aí assistindo pelo Facebook, digita aí amém, em nome de Jesus. Meu irmão, abre a sua Bíblia comigo em Ezequiel capítulo 37. Enquanto você abre aí em Ezequiel 37, nós vamos ler do versículo 1, mas enquanto você está abrindo aí, eu tenho um recado para dar. Nessa noite, nós estamos batendo de frente contra você, espírito de contenda. Nessa noite, nós estamos indo contra você, espírito de divisão. Nessa noite, nós estamos indo contra você, espírito de apostasia. Nessa noite nós estamos indo contra você, espírito de idolatria. Nessa noite nós estamos indo contra você, espírito de falência. Nessa noite nós estamos indo contra você, espírito de enfermidade. Nessa noite nós declaramos que os ventos de restauração do Senhor tomam conta da cidade de Porto Alegre, em nome de Jesus. Dado o recado, Ezequiel 37, a Bíblia diz: irmão, eu preciso da sua ajuda para pregar, eu preciso da sua ajuda. Deus fala com você, se a palavra te tocou, meu irmão, você pode dar um glória a Deus, em nome de Jesus. Você que está assistindo, irmão, pode digitar glória a Deus aí, em nome de Jesus. E você que está assistindo de casa, compartilha com mais pessoas, porque essa palavra precisa alcançar muita gente hoje. Diz assim um texto: veio sobre mim a mão do Senhor, e Ele me fez sair no Espírito do Senhor, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez passar em volta deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e eis que estavam sequíssimos, e me disse: filho do homem, porventura viverão esses ossos? E eu disse: Senhor Deus, Tu sabes. Então me disse: profetiza sobre estes ossos, e diz-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar em vós o Espírito, e vivereis. E porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído. Então eu profetizava, e eis que se fez um rebuliço, e os ossos se achegaram, cada osso ao seu osso. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se a pele por cima deles, mas não havia neles o Espírito. E ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem,
e dize ao Espírito: assim diz o Senhor Deus, vem dos 4 ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. E profetizei como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles e viveram, e se puseram em pé, um exército grande e em extremo. Então me disse: filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança. Nós mesmos estamos cortados. Portanto profetiza, e dizes: assim diz o Senhor Deus, eis que eu abrirei os vossos sepulcros, e vos farei subir das vossas sepulturas, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel, e sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir os vossos sepulcros, e vos fizer subir das vossas sepulturas, ó povo meu, e porei em vós o meu espírito, e vivereis, e vos porei na vossa terra, e sabereis que eu, o Senhor, disse isto, e o fiz, diz o Senhor. Quando a gente olha para esse texto de Ezequiel, a visão do vale de ossos secos, eu imagino que muitos de nós podemos pensar, em um primeiro momento, que essa visão da ressurreição aqui pode sugerir a ideia de uma conversão ou de um novo nascimento. Mas na verdade, quando você olha para o contexto, a nação de Israel, ela está vivendo um período de exílio da Babilônia. Muitas coisas aconteceram já na época do reino dividido, tanto para Judá quanto para Israel. A verdade é que o Senhor está falando de uma forma profética para o teu povo. O que ele está dizendo? Eu vou restaurar a nação de Israel. Eu vou restaurar a nação de Israel. Então essa visão não está falando de um povo ter um encontro com Deus que nunca tinha tido antes. Está falando, na verdade, deles voltarem para Deus. Para eles voltarem ao Deus ao qual eles já haviam conhecido, do qual eles haviam se distanciado. Essa visão, na verdade, fala da restauração da nação de Israel. E o que Deus fala? Ele fala: eu vou fazer isso, eu vou restaurar. Nós vemos que uma das declarações deles era dizer que eles estavam acabados. No verso 11 eles falam: os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança. Nós mesmos estamos cortados. A conclusão da própria nação é o quê? A coisa ficou ruim. A coisa está feia para o nosso lado. A nossa situação está muito feia. Ao ponto de eles dizerem que não acreditar, não teriam mais esperança. E é nesse momento, é nessa hora tão delicada da nação de Israel, que Deus começa a trazer as palavras de restauração. No momento onde eles haviam alcançado o auge da sua apostasia, no momento ao qual eles estavam mais afastados de Deus, que eles estavam no auge do problema, Deus traz palavra de restauração. Porque o nosso Deus é um Deus de restauração. O nosso Deus é um Deus de restauração. E olhando para esse texto, nós podemos enxergar mais do que um simples relato de um momento na história de Israel. 1 Coríntios 10, 11, Paulo ele fala: ora, tudo isto lhes acontecia como exemplo, e foi escrito para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. Paulo está dizendo que os relatos que temos a respeito da nação de Israel e do trato de Deus com eles, não é simplesmente uma mera referência cronológica, não é uma referência a um período da nação de Israel, mas a Bíblia diz que foram escritos para a advertência nossa, dos que são chegados aos fins dos tempos. Então essa mensagem, ela se torna atual. Ela vai além do seu cumprimento literal. Ela vai além desse cumprimento literal que ela teve um dia, mas ela aponta profeticamente para mim e para você a respeito de algo que Deus quer fazer nos nossos dias, quer fazer hoje, quer fazer agora. Isso aí me ajuda.
O Senhor traz a visão, Ele traz essa visão ao profeta Ezequiel. E a Bíblia diz que o profeta diz: o Senhor me faz sair pelo Espírito do Senhor. Então ele está tendo uma visão espiritual. Ele está numa dimensão espiritual. Ele está enxergando coisas espirituais. O vale não é necessariamente algo literal. E o Senhor o colocou num vale que estava cheio de ossos. E não só eram ossos, mas a Bíblia diz que eram ossos sequíssimos. Então o Senhor faz uma pergunta para ele. No versículo 3, o Senhor pergunta para ele: filho do homem, porventura viverão estes ossos? Filho do homem, porventura nós voltaremos em algum momento da nossa vida a ter a vida normal que nós tínhamos? Filho do homem, em algum momento essa pandemia, isso que nós estamos vivendo hoje, isso vai acabar? E o que Deus disse para Ezequiel, que Ele fala para mim e para você hoje? Ele fala: profetiza, filho do homem. A resposta para Ezequiel, a resposta de Ezequiel, quando Deus pergunta para ele se os ossos podem viver, ele fala: eu não tenho condições nenhuma de saber isso, mas Senhor, Tu sabes. Ele reconhece que a resposta vem da parte de Deus. Senhor, Tu sabes, eu não me atrevo a emitir nenhum comentário. E o quadro, meu irmão, ele é assustador. Ezequiel, talvez, por mais cheio de fé que fosse, ele não quis emitir a opinião dele. Ele disse: Senhor, Tu sabes. E o Senhor diz: esses ossos vão viver. Deus começa tratando com Ezequiel, trazendo uma visão real da situação, de como ele está. Essa é uma situação do meu povo, do seu povo, Ezequiel. A coisa está ruim. Agora, um quadro ruim não precisa ser acompanhado necessariamente de uma visão pessimista e condenatória. Se está ruim, vai continuar ruim ao fim de tudo. Não, meu querido. O que nós temos vivido nos dias de hoje, nós sabemos que a situação está ruim, nós sabemos que estamos com problema, que existe uma pandemia, mas além disso, a igreja que tinha que profetizar, está dando um sinal contrário, está falando contra, está piorando a situação. A coisa está ruim, vai piorar, viu, pastor? Vai piorar. Pastor, muita gente vai morrer, pastor. Isso é crente falando comigo, irmão. Meu irmão, você sabe o que é fé? A fé é a capacidade de enxergar um problema e ver além dele, na perspectiva de ver aquilo mudar. A fé é você ver o problema e conseguir ver através dele um Deus de restauração, um Deus que está agindo em nosso favor, um Deus que continua operando. Nós estamos vivendo um tempo que nós nunca vimos antes. Povo em pânico, povo desesperado. Um cenário todo incerto pela frente. Hoje nós não conseguimos mais fazer planos para daqui a uma semana, porque a gente não sabe se daqui a uma semana nós vamos poder fazer as coisas. Mas deixa eu te falar uma coisa: não importa a dimensão do problema, não importa a dimensão do problema, quando nós olhamos e dizemos, nossa esperança acabou, o quadro não pode ser revertido, há um Deus dizendo, eu tenho o poder de fazer algo numa dimensão ao qual você não imagina, eu tenho o poder de trazer restauração, você não está vendo, você está vendo ossos mortos, eu consigo ver um exército se levantando. Eu tenho poder para fazer algo que você nunca sonhou.
Esse é o nosso Deus. O Espírito Santo é o Espírito de vida. O Espírito Santo é um Espírito de restauração. E se esses ventos profetizados podiam trazer restauração, imagine então, meu irmão, o Espírito Santo hoje agindo na minha casa, agindo na sua casa, agindo na nossa nação. Meu irmão, eu tenho uma grande expectativa na minha vida, algo que age no meu coração. Um grande avivamento está chegando. Um grande avivamento está chegando na nossa nação. E meu irmão, deixa eu te falar uma coisa. Eu me recuso a sentar e ficar chorando, reclamando do leite derramado, dizendo que não tem mais jeito. Eu me recuso a parar, me acomodar e falar: não tem mais jeito, agora é impossível. Sendo que o nosso Deus fala: esses ossos vão viver. Mas os ossos estão muito secos. E a igreja está uma bagunça. Sim, meu irmão, a igreja está uma bagunça. Mas isso não pode tornar a igreja desacreditada. Eu não sigo mais homens, eu sigo Deus. Só aí você está indo contra a Bíblia, irmão. Porque a Bíblia fala que Deus deu uns para apóstolos, outros profetas, outros mestres. Ele colocou gente para conduzir a igreja. Eu não congrego. Isso é não querer estar debaixo de uma liderança. Porque a igreja está uma bagunça. Jesus ele conta uma parábola sobre 2 grupos de lavradores. A palavra diz que os judeus entenderam que era a respeito deles que Jesus estava falando. Mateus capítulo 21, verso 33. A palavra diz: ouvi ainda outra parábola. Houve um homem, pai de família, que plantou uma vinha e circundou-a de um valado, e construiu nela um lagar, e edificou uma torre, e arrendou-a a uns lavradores, e ausentou-se para longe. E chegando o tempo dos frutos, enviou os seus servos aos lavradores, para receber os seus frutos. Os lavradores, apoderando-se dos seus servos, feriram um e mataram o outro, e apedrejaram o outro. Depois enviou outros servos, em maior número do que os primeiros, e eles fizeram-lhe o mesmo. E por último, enviou-lhe seu filho, dizendo: terão respeito a meu filho. Mas os lavradores, vindo o filho, disseram entre si: este é o herdeiro, vinde, matemo-lo, e apoderemo-nos da sua herança. E lançando mão dele, o arrastaram para fora da vinha, e o mataram. Quando, pois, vier o senhor da vinha, que fará aqueles lavradores? Disseram-lhe eles: dará afrontosa morte aos maus, e arrendará a vinha a outros lavradores, que a seu tempo lhe dê os frutos. Diz-lhes Jesus: nunca leste nas Escrituras: a pedra que os edificadores rejeitaram, esta foi posta por cabeça do ângulo. Pelo Senhor foi feito isto, e é maravilhoso aos nossos olhos. Portanto, eu vos digo que o reino de Deus vos será tirado, e será dado a uma nação que dê os seus frutos. O reino de Deus foi entregue à nação de Israel. E a nação de Israel não entregou os frutos. O homem envia os seus servos. Isso é uma clara figura dos profetas. A Bíblia diz: espancaram um, apedrejaram outro, mataram outro. Em Lucas 13:34, a palavra de Deus diz: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que te são enviados. Quem sabe se eu mandar o meu filho
Talvez o meu filho eles respeitem. Mas Jesus na parábola está falando o que faria com eles. Eles decidiram não só não entregar o fruto, como mataram o filho. Jesus estava anunciando o que seria feito com ele. João capítulo 1, no verso 11, a palavra diz: veio para o que era seu, e os seus não o receberam. E Jesus pergunta: o que vocês acham que o dono da vinha vai fazer? Vai tirar a vinha desse grupo de lavradores e vai entregar para um outro grupo que entregue o seu fruto a tempo. O que ele está dizendo? E meu irmão, recebe essa palavra. A vinha que foi entregue a você, Israel de Deus, vai ser tirada, vai ser entregue a uma outra linhagem de Abraão, que é o Israel espiritual, a igreja dos gentios. E Jesus disse: esta igreja dos gentios, ao qual eu estou entregando a vinha para eles, ela vai entregar os frutos. Meu irmão, antes da igreja começar, antes de você falar que ela está bagunçada, que não sei o que, ela foi selada com uma palavra profética do próprio cabeça da igreja, dizendo que nós vamos entregar os frutos. Ele está dizendo: esta igreja que eu estou levantando, ela não vai falhar como você falhou, Israel. Meu irmão, nós vamos cumprir a missão. Então fala o que quiser da igreja. A coisa pode não estar boa hoje, como poderia estar ou já esteve algum dia, mas nós nascemos debaixo de uma palavra, de que os frutos serão entregues, de que a nossa missão será cumprida. Cabe a nós, meu irmão, continuar crendo que o Deus que começou em nós, a igreja dos gentios em Porto Alegre, o Deus que começou em nós a boa obra, Ele há de aperfeiçoá-la até os dias de Jesus Cristo. Ele vai aperfeiçoar. Atos 3, 19 a 21. Vou ficar de olho na hora. Eu estou igual o escritor de Hebreus, tem muito para falar em pouco tempo. Deus vai dar graça. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. E enviei ele a Jesus Cristo, que já dantes foi pregado, o qual convém que o céu contenha até os tempos da restauração de tudo, dos quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas desde o princípio. Essa é uma das primeiras mensagens públicas de Pedro. Arrependei-vos e convertei-vos, para que venham os tempos de refrigério da paz do Senhor. Ele fala: eu enviei ele, o Cristo. O que é isso? É a primeira vinda? Não, porque ele fala: o qual já dantes foi indicado, ou seja, a primeira vinda. Então ele está falando da segunda vinda. E o que ele fala? Enviei ele, o Cristo, o qual convém que os céus contenham. Meu irmão, presta atenção nisso aqui, meu irmão. Eu enviei ele, Cristo, ao qual convém que os céus o contenham até o tempo da restauração de todas as coisas, como falou Deus pela boca dos seus santos servos e profetas. A Bíblia, sabe o que a Bíblia está falando? A Bíblia está falando que os céus estão segurando Jesus. Os céus estão segurando Jesus. Você ainda não vai voltar até que chegue o tempo da restauração de tudo. Entenda uma coisa: e o que quer que seja, que qualquer linha teológica tenha como classificar como a restauração dos tempos, meu irmão, da restauração de todas as coisas, a vida do Senhor, presta atenção nisso, a vida do Senhor será precedida por um grande mover de restauração sobre a terra. A vida dele vai ser precedida por um grande mover de restauração. As coisas podem não estar como nós gostaríamos, mas isso não significa que acabou a esperança.
Deus vivo, ao qual eu e você servimos, está soprando. Está soprando sobre a nossa cidade, está soprando sobre o nosso estado, está soprando sobre a nossa nação. Meu irmão, algo poderoso vai acontecer na nossa cidade. Algo poderoso. Existem palavras, meu irmão, que foram liberadas sobre o Rio Grande do Sul. E eu creio que um avivamento, meu irmão, não só aqui, mas em toda a nação brasileira, em todo o mundo. Eu creio que você que nos assiste agora, Deus vai te levar para te tocar muita gente. Eu creio num grande mover de Deus aqui em Porto Alegre, meu irmão. Então a primeira coisa, ele mostra a situação real. Mas quando fala de mudar a situação, Deus começa propondo que se coloque ordem ao caos. Isso é parte de um padrão, da forma de Deus agir. Ezequiel não tinha condição por ele mesmo de colocar ordem no caos. Mas Deus diz: você vai abrir a boca, você vai abrir a sua boca e você vai profetizar. Ezequiel, você não vai falar de você mesmo. Ezequiel, você não vai falar aquilo que você quer, aquilo que você acha, mas você vai abrir a boca e deixar eu falar através de você. Não são as suas palavras, mas são as minhas palavras na sua boca que tem poder para começar a reverter o caos. E nós precisamos entender isso, meu irmão. O que vai gerar ordem ao caos é a palavra de Deus. Quando você vai olhar na criação, no princípio criou Deus os céus e a terra. A Bíblia diz que o Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo. Ele está lá e nada acontece, até que a palavra seja liberada. É a palavra de Deus que vai trazer ordem. É a palavra de Deus que vai trazer ordem ao caos. O processo de restauração tem que passar pela palavra, querido. E nós podemos trazer isso para um campo da nossa vida pessoal. A restauração vem pela palavra. Salmo 19, verso 7. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O que vai gerar ordem no caos emocional em tantas pessoas hoje em dia é a palavra de Deus. Deixa eu te explicar uma coisa. Nós temos aqui na igreja um ministério fantástico, chamado Tratamento da Alma. É fantástico, irmão. É um alinhamento nas suas emoções. É cura para a sua alma. Mas do que adianta você passar por esse tratamento se você não colocar a palavra de Deus para dentro de você? É a mesma coisa que você está com uma enfermidade, você vai numa consulta no médico, o médico te examina, ele te prescreve um remédio na receita e você não toma o remédio. Mas a maioria de nós não entra num lugar de restauração, porque o que poderia produzir essa restauração em nós é a palavra de Deus. E isso é algo que muitos de nós não estamos nos expondo a ela. Tiago 1:21. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Essa palavra traduzida, salvar, aqui é sozo, e sozo fala de cura, de restauração. Ele está dizendo: acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para restaurar a vossa alma. O que define você, meu irmão, não são as suas experiências emocionais, e sim a palavra de Deus. A palavra de Deus começa a trazer ordem ao caos. Ela começa a trazer um volume de informação tão poderoso. A revelação do seu valor, da sua importância, ele começa a mudar quando você se alimenta da palavra de Deus.
começa a vir o próprio Deus e começa a encher o seu íntimo. Nós não conseguiremos ser emocionalmente saudáveis sem um envolvimento profundo com a palavra de Deus. Nós vivemos um caos na igreja no quesito santificação. Pessoa com um pé no mundo, um pé na igreja. Pessoas levantando as suas mãos para adorar a Deus, mas no íntimo, no secreto, fazendo coisas horríveis. E estamos tentando pregar uma mensagem de santidade que cada vez mais está ficando desacreditada. O irmão chega e fala: pastor, eu tentei de tudo. Pastor, eu tentei, mas eu não consigo. João 17 diz: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Jesus está dizendo: só tem um jeito dessa turma ser santificada, se expondo à ação da palavra de Deus. Efésios 5, 26 e 27, porque a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo a igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. A única maneira da igreja se tornar o que ela deve se tornar, uma igreja restaurada, é pela ação da palavra de Deus. Nós precisamos o tempo todo da lavagem da água da palavra de Deus. Se você quer restauração, seja na sua vida pessoal, na sua família, na sua casa, no seu ministério, na igreja, se você quer ser parte de um grande mover de restauração de Deus, meu irmão, você precisa entender, só tem um caminho: voltar para a palavra. Só tem esse caminho. Além do alinhamento, da volta à palavra, nós precisamos do sopro do Espírito. Quando Deus criou o homem, a Bíblia diz que Deus soprou em suas narinas. João 20, 21, Jesus, depois de haver ressuscitado, sopra sobre os discípulos e disse: recebei o Espírito Santo. Nós precisamos entender que a palavra e o Espírito, eles andam juntos. Na criação a palavra é liberada e o Espírito entrava em ação. Aqui em Ezequiel a palavra é liberada e o Espírito entra em ação. E depois dessa breve introdução, nós vamos ver 4 coisas nesse texto de Ezequiel. 4 fases. A primeira, a organização dos ossos. Eu falo de breve introdução, a Débora até quase tem um infarto, né? A organização dos ossos. Verso 7 de Ezequiel 37. Então profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava, e eis que se fez um rebuliço, e os ossos se achegaram, cada osso ao seu osso. Meu irmão, um vale de ossos secos, isso nos mostra que tinha muita gente naquele buraco, naquela vala. Tinha gente demais da conta só. E nós vemos aqui que cada osso foi não só para a sua parte do corpo, como cada osso foi para o seu próprio esqueleto. Imagina, meu irmão, um vale de ossos seco, tudo espalhado. E aí você começa a ouvir um rebuliço, um barulho, e você começa a ver osso rodando de um lado para o outro, passando para lá e para cá. Por quê? Porque não bastava só osso de perna com perna, tinha que ser osso de uma perna com osso da mesma perna, indo para o seu mesmo esqueleto. A ordem começa com uma reorganização da estrutura. Em todas as áreas, quando falamos de restauração, precisa haver uma organização. Segunda fase, a restituição do que foi perdido. Verso 8: olhei e eis que vieram nervos sobre ele, cresceu a carne, e estendeu-se a pele sobre eles por cima.
Todo o processo de restauração passa pela restituição daquilo que foi perdido. A morte levou e destruiu tudo, mas na restauração, Deus restitui tudo. Tem uns 3 entendendo só até agora. A terceira fase, o sopro de vida. Verso 9 de Ezequiel: e ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza, ó filho do homem, e dize ao Espírito: assim diz o Senhor Deus, vem dos 4 ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. Zacarias 4,6 fala: não por força nem por violência, mas pelo meu Espírito. Nós precisamos voltar a um lugar onde nós estejamos mais inteiramente na dependência do sobrenatural de Deus. Uma dependência em Deus, meu irmão, tão grande, em que o pregador sobe no púlpito, acreditando que ele não tem a menor capacidade e condição de convencer ninguém, de produzir nenhum resultado, se o Espírito Santo não se mover. Porque se o Espírito Santo não se mover, o máximo que vai acontecer, o máximo que nós vamos conseguir é um bom discurso, e isso não dura muito tempo. Nós precisamos voltar ao mover do Espírito, nós precisamos nos abrir para o mover do Espírito. E a quarta fase, viu? Verso 10: e profetizei quando ele me deu ordem, então o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé um exército grande e numeroso. O propósito da restauração de Deus, seja na sua vida pessoal, seja na sua vida familiar, não é apenas para te deixar feliz ao ponto de você dizer: agora que meu casamento está restaurado, agora que as minhas emoções estão restauradas, agora que as minhas finanças estão restauradas, eu vou ver feliz e de uma forma bem egoísta sozinho. A vida é minha e eu faço dela o que eu quiser. Porque muitos estão vindo para Cristo para arrumar a bagunça e depois falar: agora me deixa viver em paz. Meu irmão, nunca foi tão difícil mobilizar gente para o serviço. Como eu falei lá em Efésios 4, do 11 ao 12, fala: ele deu uns para apóstolos, outros profetas, outros para evangelistas, outros pastores, outros mestres. Para quê? Para o aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho de seu serviço. Meu irmão, Deus não levantou os 5 ministérios para fazer a obra toda. O propósito, entenda, o propósito de levantar apóstolos, pastores, mestres, evangelistas e profetas é para o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério. Quem faz o ministério? Os santos. E Deus levanta alguns para equipar o corpo de Cristo. Quem vai fazer a obra? Todo o corpo. Todos nós somos membros do corpo. E como membros, todos nós temos uma função no corpo. A não ser, meu irmão, que você acredite que você é uma espécie de verruga no corpo, que não tem função nenhuma. Ou talvez você tem uns que acreditam que são um apêndice, que se jogar fora não faz falta nenhuma. Pergunta, estou acabando. Se um traficante se converter, ele vai ser uma nova criatura? Sim ou não? Ele desce as águas do batismo, ele vai ter uma nova vida em Cristo, amém? Glória a Deus, aleluia. Ele vai precisar mudar o ramo de trabalho dele? Sim ou não? Vai precisar. Por quê? Porque ele nasceu de novo.
e as atividades dele vão contra a palavra de Deus. Amém? Se uma garota de programa se converter, ela é uma nova criatura, sim ou não? Ela desce as águas, é batizada, tem uma nova vida em Cristo. Amém? Ela vai ter também que mudar a sua profissão para ter o sustento, sim ou não? Por que eles precisam mudar? Porque a palavra de Deus nos orienta assim. E nós precisamos obedecer a palavra de Deus. Amém? Amém, gente? Então, seguindo esta lógica, ao qual vocês confirmaram para mim, você, empresário, profissional liberal, funcionário que trabalha com o que quer que seja, acha que você não precisa obedecer o que Jesus falou? Os dois que eu falei precisam mudar, porque a palavra de Deus diz algo para eles sobre mudança, e eles precisam se adequar à palavra. Mas aí Jesus, ele dá uma ordem. Ele deu algo chamado de a comissão. Ele deu uma ordem. Meu irmão, entenda algo. Não é a grande sugestão, é a grande comissão. Porque tem gente tratando a grande comissão como se fosse uma grande sugestão. Irmão, vamos servir na igreja, vamos fazer a obra de Deus. Nós estamos precisando de professor no Kids. É verdade, recebe, irmão. Nós estamos precisando de professor no Kids. Nós estamos precisando fazer a obra, precisamos evangelizar, precisamos fazer isso, precisamos fazer aquilo. Pastor, eu vou orar para saber se isso que você me pede é da parte de Deus. Tem gente que vive como se Jesus estivesse pedindo um grande favor para ele. Galera, quando você tiver um tempo livre, me ajuda, por favor. Meu irmão, deixa eu te falar uma coisa, e recebe com muito amor e carinho essa palavra. Jesus não te pediu favor nenhum, Ele te deu uma ordem. Você quer viver o sobrenatural, você quer viver provisão de Deus, você quer viver o mover de Deus, você quer viver num ambiente profético, mas você não obedece a uma ordem da palavra. Todo o processo de restauração, ele tem um objetivo: levantar um exército. Deus não vai te curar, sarar suas emoções, suas finanças, para você viver a vida como você quer. O objetivo da restauração é levantar um exército. Entenda isso, meu irmão. Entenda isso. Fica de pé no seu lugar, parecer que está acabando. Passei 3 minutos, irmão. O propósito da restauração, irmão, é levantar um grande exército. É levantar um grande exército. E você que ora, Deus restaura a minha vida, Deus restaura o meu casamento, Deus restaura minhas finanças, Deus restaura isso, Deus restaura aquilo. Deixa eu te falar uma coisa, querido, Ele vai restaurar, mas Ele está te levantando como um soldado do exército. Ele te levanta como um soldado, querido. Tem gente assistindo a live que está sendo curada agora. Os ventos de restauração estão soprando desde o começo dessa conferência. E você que está em casa, que está sendo tocado pela presença de Deus aí agora, que Deus está te pegando, meu irmão, manda uma mensagem aí. Fala ali na transmissão o
O que Deus está fazendo na tua casa agora? Do teu fogo, se aproxima dele. quero queimar e te ouvir chamar meu nome e me apaixonar. Sem me vergonhar, viverei tua glória, Senhor. Que o leão ruja, não quero ser domado, quero me apaixonar aos seus Se lança aos pés dele, meu irmão. Que eu seja livre, ouça minha voz. Eu quero viver pra ti, eu quero viver pra ti. Que o leão ruja, não quero ser domado, quero me abandonar aos seus pés. Que eu seja livre, ouço a tu. Eu quero viver pra ti, eu quero viver pra ti. Me aproximo do teu fogo. Quero queimar, te ouvir clamar meu nome e me apaixonar. Me vergonhar, viverei pra tua glória, ser domado, eu quero me abandonar aos seus pés. Que eu seja livre, ouça minha voz. Eu quero viver pra ti, eu quero viver pra ti. Que o leão ruja, eu quero ser domado, quero me abandonar